Vamos a mais nossos vídeos de revisão sobre as inequações exponenciais para os nossos alunos com dificuldade. Então, nesse vídeo, gente, tentamos resolver essas 4 questões servindo de modelo para resolução de inequações exponenciais. Bem, gente, vamos aqui a uma pequena revisão. Se temos, por exemplo, a condição de a elevado a x maior ou igual a a elevado a k, numa dependência de reais, esses valores em a maior do que 0 e diferente de 1, como podemos fazer a continuidade dessa inequação? Verificamos que as bases são iguais, podemos então cancelar. Mesma condição das equações exponenciais, do tipo mais simples. E aqui na eliminação da base, o das bases em a, ficamos, ao trabalhar com os expoentes, x na dependência de k. E como vai ficar isso? Senhores, sempre que a base a seja maior do que 1, na eliminação dessas bases, o sentido da inequação permanece. Ficamos, então, ao trabalhar com os expoentes, quando a é maior do que 1, x maior ou igual a k. Agora, gente, se esse a, ou se a base a, é um valor real entre 0 e 1, ao você eliminar as bases, você permuta ou troca o sentido da inequação. Se temos a elevado a x maior ou igual a elevado a k, na eliminação do a, ficamos com x menor ou igual a k. Então, repetindo, se a base for um real maior do que 1, ao eliminarmos as bases, o sentido da inequação permanece, ao trabalhar com os expoentes. E se o a estiver entre 0 e 1, alteramos o sentido, ou seja, ficamos a trabalhar com x menor ou igual a k. Senhores, alguns exemplos. Se temos, por exemplo, 3 elevado a x maior do que 243. Senhores, para chamarmos o caso da eliminação das bases, vamos ter que igualar. Para isso, você fatora o 243. Senhores, fatorando aí o 243, nós chegamos a 3 elevado a 5, que é o 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Bom, feito isso, senhores, ficamos então a depender da condição da igualdade entre as bases nessa inequação. Então, senhores, vamos eliminar as bases. Aí você verifica, estamos no primeiro caso ou no segundo caso? Primeiro, né, gente? Já que a nossa base é 3, e se a base é 3, ela é maior do que 1. Na eliminação das bases, continuamos com o mesmo sentido da inequação a passar a usar os expoentes. Então, aqui vamos ficar como? Com a eliminação das bases, ficamos com x maior do que 5. Repetimos o motivo, a base é maior do que 1. Ou seja, aqui já temos então, senhores, a nossa solução. Ou seja, podemos dizer que o conjunto de solução dessa inequação vem ser x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 5. Então, gente, aí um modelo simples de você resolver fazendo o fatoramento. Vamos aqui ao nosso segundo caso, nosso segundo exemplo. 1/4 elevado a x menor ou igual a 16. Então, gente, você aqui poderia fatorar para chamar a base 2, tranquilamente, mas já que 16 podemos usá-lo na base 4, fica uma segunda maneira de você resolver esse problema. Ou seja, vamos inverter essa base, chamar a base 4 para o primeiro membro. Se temos 1/4, gente, fica 4 elevado a menos 1, aplicando aí a propriedade de expoente negativo, e fatorando 16 em relação a 4, ficamos com 4 ao quadrado. Ok? Então, aqui temos. O que vamos fazer para chegar ao final? Ora, aqui você tem 4 elevado a menos 1 e elevado ao x. Então, gente, potência de potência no primeiro membro. Vamos, então, repetir a base e multiplicar expoentes. Fica-se 4 menos 1 vezes x é o menos x. Repetimos o segundo membro. Senhores,
podemos agora sim cancelar a base, que é 4, que é a base comum, e ela é maior do que 1. Se é maior do que 1, vamos continuar aqui no nosso primeiro caso, ou seja, vamos trabalhar com a dependência de menos x menor ou igual a 2. E aí, gente, já temos praticamente o nosso x. Para isso, vamos ter que multiplicar esta inequação por menos 1. Ora, cuidado, quando você multiplica ou divide uma inequação por um valor negativo, além de você trocar os sinais dos termos, você tem que alterar o sentido. Ou seja, multiplicando essa equação aqui por menos 1, ficamos com x maior ou igual a menos 2. Ok? Trocamos os sinais de x e de 2 e invertemos o sentido. E aí, então, senhores, podemos dizer que a solução dessa inequação é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual ao menos 2. Tem, gente, então, aí dois modelos dos mais simples casos. Vamos aqui a um que exige mais um pouquinho, ou seja, 3 elevado a x, resolver a inequação 3 elevado a x quadrado menos 3x mais 2 menor ou igual a 1. Gente, estamos a depender apenas de duas bases. Vamos ter que batalhar pela igualdade delas. Então, podemos dizer que esse 1 aqui, ó, na base fundamental 3 do problema, é 3 elevado a 0. Então, é um estilo de problema que aparece com uma frequência bem razoável. Bom, então, trabalhando com 1, repetimos, valendo 3 a 0, chegamos na igualdade das bases. Ó. Base 3, podemos cancelar. Se ela é uma base maior do que 1, ao passando a usar, trabalhar com os expoentes, o sentido vai permanecer, já que 3, repetimos, é um valor maior do que 1. Então, senhores, ficamos, então, a depender de quem? Expoentes x ao quadrado, menos 3x mais 2, menor ou igual, ó, permanecem menor ou igual a 0. Senhores, temos agora uma inequação de segundo grau pela frente. Uma das maneiras de resolver, vamos aqui chamar logo o ABC da nossa inequação. O A é 1, né? Com ele, sendo 1, ou seja, maior do que 0, podemos dizer que já que temos que chegar ao gráfico para responder a inequação, né? Turma aí da inequação de segundo grau, vamos ter que chegar ao gráfico. A concavidade da parábola, né, que é o gráfico da inequação, função quadrática, está ou é com a concavidade voltada para cima. O nosso B é menos 3, o C é o 2. Senhores, vamos aqui usar o processo da soma-produto, lógico, você querendo, igual essa inequação ou transforma em igualdade, passa a ser 0 e resolve pelo Bhaskara. Aqui é uma maneira rápida e prática de você usar para determinar as raízes usando o processo soma-produto. A soma é o menos das raízes, né, da inequação, é o menos b sobre a, no nosso caso, menos 3 dá 3, dividido por 1, 3. O produto é o nosso c sobre a, 2 por 1, 2. Senhores, dois números que a soma é 3 e o produto é 2, você dando uma pensadinha, você vai encontrar que a soma de dois números sendo 3 e o produto sendo 2, nada mais, nada menos é o 1 e o 2. Senhores, 1 e 2 são, no caso, as raízes dessa nossa inequação, ou dessa nossa função. Bom, vamos ter que fazer o gráfico para poder resolver esse problema de inequação menor ou igual a 0. Então, gente, lançando aqui o nosso eixo X, eixo domínio, vamos aqui as duas raízes colocadas no sentido crescente, da esquerda para a direita. A parábola, ela tem esse comportamento, motivo, trata-se de uma parábola com a concavidade voltada para cima, passando em dois valores, né? Se você fizer pelo delta, você vai encontrar o valor do delta, um valor positivo. Divida aí se ela tem duas raízes. Bom, mas vamos analisar aqui o seguinte, onde é que essa parábola é positiva? Senhores, ela é positiva onde o seu gráfico encontra-se acima do eixo X. E é negativa onde ela é abaixo. Então, estudando aí os sinais, temos essa variação positiva, reais menores do que 1,
ou então maiores do que 2. E ela é negativa entre ou interraízes 1 e 2. Senhores, o que interessa a nossa função é o seguinte, são, no caso, os reais menores ou iguais a zero. Devido a isso, as bolinhas são fechadas. Por que as bolinhas são fechadas? Porque a inequação está fechada, ou seja, está com o sinal da igualdade. Então você fecha as bolinhas. Se fosse apenas maior ou apenas menor, você usaria bolas vazias, no caso. Então, vamos ao que interessa. Essa inequação interessa valores menores ou iguais a zero. Já falamos o iguais a bola, as bolas são fechadas. E menores do que zero, senhores, é uma situação ímpar. Ou seja, a essa inequação interessa os reais maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais ao 2. Ou seja, senhores, é uma maneira de responder. E no caso, usando solução da inequação é x real, pertencente aos reais, está o quê? X é maior ou igual a 1, fechado, repetimos, para 1, ou menores ou iguais ao 2, devido a estar fechado em 2. Então, senhores, um modelo, uma ajudazinha aí para as inequações exponenciais que envolvem inequação de segundo grau. Senhores, condição de domínio de função. Se temos, por exemplo, determinar o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x menos 32, o que você vai ter? Uma pequena revisão sobre a condição de domínios. Para você determinar o domínio de uma função, é importante você verificar a condição de existência da referida sinalização da função, né? No caso aqui, se a função depende apenas de um radical de índice par, que é o nosso caso, para que essa lei de função exista, necessariamente o nosso radicando, o a, deve ser maior ou igual a zero. Se há uma definição de função em que temos um a qualquer, real qualquer no numerador, e o denominador é quem possui um radical de índice par, o 2, por exemplo, para que exista o campo de definição da função, esse nosso b é apenas maior do que zero. Cuidado com esses dois casos, são muito parecidos. Se está apenas em numerador, raiz quadrada ou índice par numerador, você impõe maior ou igual. Se está denominador, no caso, radicando apenas maior, já que o denominador de uma fração não pode assumir o valor zero. E se temos um radical de índice par, o 2, por exemplo, envolvendo a sobre b como radicando, para que ela exista, necessariamente essa fração deve ser maior ou igual a zero, na equação quociente. Senhores, a sobre b simplesmente, a definição mais simples possível, para que exista a condição de domínio de função, o nosso denominador deve ser imposta a situação maior, diferente de zero. E se depende de dois radicais de índice par, principalmente, o numerador impõe a primeira condição, maior ou igual a zero, e o segundo denominador, apenas maior. Ou seja, você aqui vai ter que fazer a interseção dessas duas condições. Bom, mas o nosso caso é bem simples, é apenas dependente de raiz quadrada 2x menos 32. Senhores, vamos pegar o nosso 2x menos 32, que está ocupando, digamos, o lugar do a, e impor a condição a ele de ser maior ou igual a zero. Então, ficamos a depender de uma inequação exponencial, né? O nosso expoente, a nossa variável está em um dos expoentes. Então, uma das maneiras de resolver essa inequação, senhores, vamos trazer o 32 a segundo membro. E agora vamos lutar pela igualdade das bases. Aqui já temos uma base redutiva que é 32, redutível que é 32, mas o 32 dá para a gente fatorar. E fatorando o 32, chegamos ao 2 elevado a 5. Pronto. Bases iguais, senhores, podemos cancelar. E passando a usar os expoentes, permanece o sentido, porque a base é 2, é maior do que 1. X mais 3 é maior do que 5. Senhores, isolando o x, passamos o 3 a segundo membro negativo. E o 5 menos 3, senhores, nos fornece x maior do que 2. Então, senhores, podemos dizer que o domínio dessa função no campo real, x pertencente aos reais, está o quê? X é maior do que 2. Então, gente, aí, uma pequena ajuda
para o caso de domínios de função que envolvem inequações exponenciais. Bom, uma questão do ITA, né? Vamos considerar aqui A pertencente aos reais com A maior do que 1. É enunciado o problema. O conjunto de solução da inequação, o conjunto de solução de todas as soluções reais dessa inequação A elevado a 2x que multiplica 1 menos x maior do que x elevado a elevado a x mais 1 é. Temos aí as 5 opções. Então, senhores, ele afirma que essa base A trata-se de uma base real e maior do que 1. Então, senhores, vamos aqui chamar a situação do enunciado. Ele citando que a base é real e maior do que 1, nós já sabemos que podemos cancelar as bases, já que elas são iguais, e partindo para os expoentes, né, conservamos aqui o sinal da inequação, já que a base citada, repetimos, é maior do que 1, ficamos a depender de 2x que multiplica 1 menos x maior do que o x menos 1. Senhores, distribuindo esse x aqui no primeiro parênteses, aqui no primeiro membro, desculpa, ficamos com 2x vezes 1, 2x, 2x vezes o menos x é menos 2x ao quadrado. Repetimos, maior que x menos 1. Senhores, vamos então, ou temos então que pela frente? Está lembrando, ó, já uma inequação, e esta é uma inequação de segundo grau. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Ou seja, trazendo esse 2x a segundo membro, passa positivo. Operando 2x que vem negativo com x, que já existe lá, passa negativo. Ficamos com x menos 2x, é o menos x. E o menos x já está no segundo membro, menor, estamos lendo da direita para a esquerda, do que zero. Senhores, daqui para frente vamos ter que encarar esta inequação. Então vamos aqui, mais uma vez o nosso ABC, que trata-se de uma inequação de segundo grau. O A é 2, com cavidade voltada para cima. Vamos ao B, que é o menos 1, e o C também. Bom, podemos então citar o caso delta, já que o A é 2, uma das maneiras de se resolver, vamos chamar a Bhaskara, né? Usando o delta, menos B ao quadrado, menos 4AC, usando o cálculo do delta, com esses respectivos valores, chegamos ao delta valendo 9. Senhores, usando o caso do Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre o 2a. Usando esses valores que se tem, ficamos com menos b, que é passa a ser 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é a raiz quadrada do 9, que é o 3, denominador 2 vezes 2, 4. Senhores, chegando aqui, vamos às duas raízes. Uma na condição de 1 mais 3. Ficamos com 4 dividido por 4 é 1. E a outra, 1 menos 3 dá o menos 2 dividido por 4, dá para simplificar. Ficamos com menos 1 meio. Senhores, as duas raízes para o caso da nossa parábola, né? Vamos então à parte do gráfico para chegarmos a resolver a inequação citada. Senhores, mais uma vez aí o nosso eixo real. Vamos aqui aos dois valores das raízes, né? No caso, as raízes vão ficar na condição de bolinhas abertas. Por quê? Porque a inequação está aberta, ó, senhores. Cuidado com essa passagem, né? Se a inequação é menor do que zero, a bolinha que você traduz aqui no gráfico é sempre bola aberta nas raízes, colocadas da menor para maior, e a nossa parábola repetimos com a concavidade para cima. Bom, conforme vimos anteriormente, onde é que essa função ou gráfico dessa inequação é positivo? À esquerda do 1 meio, de menos 1 meio, e à direita de 1, é onde justamente elas estão positivas, e abaixo, o gráfico está acima, né? E onde o gráfico está abaixo do eixo X, é a situação negativa. Senhores, para a nossa parábola, interessa essa função menor, ou essa inequação menor do que zero. Onde é que ela está menor do que zero, senhores? Interraízes. Então, ficamos a depender de quem? X maior, aberto, hein, do que 1 meio, ou x menor do que 1. Podemos dizer, então, que o nosso intervalo, o nosso conjunto de solução, são os reais maiores do que menos 1 meio,
e menores do que 1. Em forma de intervalo, gente, ficamos dessa estrutura, aberto para 1/2, menos 1/2, aberto para 1. A opção correta do problema, senhores, é a opção C. Então, gente, aí uma questão, né, do nosso ITA, né, para o pessoal que um dia, se Deus quiser, pretende fazer essa escola. Bom, gente, vamos aqui a uma outra de uma universidade nordestina, no caso de Alagoas. Ele está interessado que você determine o conjunto dos valores de x para os quais, lendo do centro, 4 elevado a x, 4 elevado a x sobre o 4, maior ou igual a 1 ou menor que 8 ao quadrado. Vem valer qual conjunto de solução ou qual opção. Bom, gente, vamos aqui uma das maneiras de fazer para chegar a essa solução, conjunto de solução. Temos aí o pontapé inicial, que é a inequação dada. Olha só, você tem duas maneiras de resolver esse tipo de inequação, principalmente se houver apenas uma variável aqui no centro da inequação de sentido duplo. Essa aqui está apenas com a inequação no centro, termo central. Então dá para a gente fazer de vez. Como é isso? Vamos chamar aqui uma base fundamental. Ó, o 4 e o 8 dá para a gente usá-los na base 2. E o 1 também, né? Que é o 2 elevado a 0. Então, assim fazendo, senhores, ficamos, ó. Primeira passagem do 4 é o 2 ao quadrado, continua elevado a x sobre o 4, menor do 8 ao quadrado. Quem é 8 fatorado na base 2 é o 2 ao cubo, continua ao quadrado. Agora sim, vamos dar uma arrumadinha. Esse 1 na fundamental, chamando a base 2, é o 2 elevado a 0. Aplicando aqui potência de potência, vamos conservar a base e multiplicar expoentes. 2 vezes o x sobre 4, ficamos com 2 elevado a 2x sobre o 4. Menor, potência de potência, conservamos a base, multiplicamos expoentes. Ou seja, senhores, nesse caso já dá para a gente cancelar as bases, todas são iguais. E aí, doutores, passando a usar os expoentes, né, o sentido permanece, porque a base é 2 e a base é maior do que 0. Então, senhores, ficamos a depender de 0, menor ou igual a 2x sobre 4. Dividindo isso aqui por 2, ficamos, ou simplificando, né, ficamos com x, né, 2x dividido por 2 fica apenas x, 4 dividido por 2, 2. Menor que o 2 vezes 3, que eu sei, 3 vezes 2, 6. Senhores, para chegarmos a x, o que você faz? Aqui temos x sobre 2. Vamos tomar essa inequação e multiplicá-la por 2 para tirar esse cara daqui. Então, multiplicando a inequação todos os seus termos por 2, 2 vezes 0 continua 0. O sentido não vai ser alterado, porque 2 é positivo, né? Maior do que 0. 2 vezes o x sobre 2, ó, vai embora o 2 com 2. E o 2 vezes 6 é o 12. Bem, senhores, aí então temos o valor do x pedido. Ou seja, podemos dizer que, em termos da redação, ou de propriedade, esse nosso conjunto de solução será reais x maiores ou iguais a 0 ou menores do que 12. Na nomenclatura do intervalo, é no caso intervalo aberto em 0, desculpa, aqui está ao contrário, fechado em 0, deve ser fechado, né? Fechado para 0 e aberto em 12. Tem um errozinho aqui, hein, gente? Repetimos, desculpa aí. É fechado ao 0. Fechado ao 0 e aberto ao 12 é o conjunto de solução dessa nossa equação. Esperamos que sirva de modelo para outras e mais outras. Bem, gente, deixamos aqui a seguir 6 questões com as suas respectivas respostas. Esperamos que estejam corretas. E no mais, gente, fazer uma praticazinha é bom. No mais, gente, valeu. Deixamos aqui uma parte da nosso turismo na nossa região, né? A nossa belíssima praia da Caponga e as suas barraquinhas para a gente refrescar um pouquinho. E no mais, bons estudos aos senhores e até a próxima.